Gente, boa noite. Não, eu escutei direito. Boa noite. Também escutei direito. Nossa! Boa noite! Isso! Gostei. Nós trouxemos hoje, imenso prazer, Mateus aqui. O tema do Mateus, ele vai falar sobre consultório de rua e um breve, bem breve currículo, não, resumido. Ele é psicanalista, é membro do laço analítico da Escola de Psicanálise, mestre em pesquisa clínica em psicanálise pelo ERJ e diretor do CAPS, Neuza Santos Souza. Ele traz aqui para vocês o tema consultório de rua. Mateus, seja bem-vindo, tá? E aí o espaço é aqui. É nosso. Boa noite, gente. Boa noite. Você pediu para falar alto, eles falaram. Então, gente, na verdade eu venho trazer para vocês assim, a origem do consultório de rua. Tudo bem? Aqui da nossa região, da área programática 5.1, né? Que é a região que cobre desde Sulacap até Senador Camará. Então a cidade é dividida, né, dentro do SUS em áreas programáticas de saúde. E a nossa área, 5.1, cobre todos esses bairros, Sulacap, Realengo, Bangu, Senador Camará, Padre Miguel. E aí a origem desse trabalho se deu através do meu trabalho anterior. Hoje eu sou diretor do CAPS Neuza, que é um CAPS localizado em Senador Camará, no bairro do Jabu. E a origem desse trabalho, né, falar de população de rua, começou no CAPS Pequeno Hansa, né, que é um CAPS próximo daqui, ali na rua do Cemitério da Saudade, não sei se vocês conhecem, que é um serviço, né, do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, né, e que é voltado para atendimento de crianças e adolescentes com grave sofrimento psíquico, independente de diagnóstico, né. Uma das características da reforma psiquiátrica é não levar em conta diagnóstico, mas sim sofrimento, né. As pessoas que estão em sofrimento, né, podem, em sofrimento psíquico grave, né, podem procurar esse serviço. Tudo começou a partir do momento em que, já que nós pensamos que o CAPS é um serviço voltado para grave sofrimento psíquico, né, a gente começou a se perguntar aonde estão as crianças usuárias de droga que não chegam nesse serviço, não chegam por si só nesse serviço. E a gente sabe, né, para quem mora nessa região, que há crianças usuárias de drogas, né, 6, 7 anos, em locais que até a gente sabe onde é, né? E por si só elas não vão no serviço. Não há uma demanda de tratamento para isso, né? Uma criança não vai bater na porta do serviço e dizer: eu quero me tratar do meu uso compulsivo de droga. E aí a gente começou a pensar, né, que isso nunca foi uma questão para o serviço, né, de que usuário de droga é no CAPSI, não é no CAPSI. A gente sempre achou que né, em qualquer CAPS, né, não se deve ter essa questão. Se é um CAPS AD, não, o usuário de droga tem que ir para CAPS AD. Não tem essa questão, nunca teve, né? É claro que os CAPS ADs, não sei se vocês já ouviram, já tiveram essa discussão aqui, né, do CAPS, que é mais voltado para o usuário de álcool e drogas, né, tem uma especificidade, mas qualquer CAPS aqui na nossa região, a gente não tem um CAPS AD voltado para isso, mas os dois CAPS, né, que existem, né, no CAPS Neuza Santos Souza, CAPS para adulto, agora eu estou falando, e o CAPS Lima Barreto, devem acolher usuários de droga, né, acolher no sentido de tratá-los.
E aí, de fato, né, essa clientela de crianças não chegava, e de adolescentes chegava a partir daqueles adolescentes que tinham família. Família, eu posso dizer, brevemente, famílias que tinham mínima estrutura, né? Que tinha uma mãe, né? que tinha laço com aquele jovem, levava os meninos que chegavam no CAPCI, que tinham experiência basicamente com maconha, né? A mãe descobria que o menino tomava maconha e se desesperava, levava para o tratamento, né? Então era essa a clientela, e a gente, né, andando pela região, via que a clientela de jovens e crianças, né, estavam aí. E aí, num belo momento, né, a gente sempre discutindo nos conselhos distritais de saúde, vocês sabem que existe, né, os conselhos distritais de saúde, onde toda a política da nossa região é discutida, né, através dos conselheiros distritais de saúde, um espaço riquíssimo que acontece, até vou dizer para vocês, acontece todo último sábado no auditório do CMS Valdir Franco, ali perto da estação de Bangu. É lá onde se decide, né, as principais definições com relação ao que vai ser feito de política de saúde na região. Então, se tem pessoas lá que vão discutir, por exemplo, tem uma árvore na porta da minha casa que está atrapalhando o sol e eu estou doente, né? E só tem ela pedindo isso, a política de saúde pode ser cortar a árvore. Então, estou dizendo isso no sentido da necessidade de nós nos apropriarmos da política pública, né? Não dá para delegar isso a vereadores e prefeitos que decidam a nossa vida, né? A gente já começa errado nesse sentido, né? Se a população não participa, é mero coadjuvante da situação. Isso ficou bastante claro no momento em que um dos secretários de saúde esteve nessa reunião, e aí surgiu a questão de uso de álcool e drogas nessa reunião. E esse secretário da época, né, bastante sábio, né, bastante inteligente, né, já sabia que isso ia surgir, né, e na hora que a população minimamente organizada disse: olha, temos a questão com usuários de droga, a saúde daqui não tem equipamentos para tratamento disso e tal. Aí o secretário de saúde abre o livro e apresenta: olha, no ano passado eu tenho dados aqui de que nessa região só existem 40 usuários de droga. Vou abrir o serviço para aqui. Então existiam somente 40 usuários de droga cadastrados em uma região de quase 1 milhão de pessoas, né? Então, esse era um dado estatístico, né, e bastante perverso, né, que ele usava para dizer: não precisamos abrir, vocês não mostram que essas pessoas existem. Mas, para não ser, usando o termo chulo, minimamente canalha, é só pegar um trem que vai achar mais de 40 na nossa linha de trem por aqui. E aí, isso nos tocou muito lá no Pequeno Ramos. E no momento oportuno, né, surgiu o edital do Ministério da Saúde, que existia, né, quando ainda existia política no Ministério da Saúde, né, política séria, que era voltado para uma parceria com a universidade e serviço de saúde para atendimento de usuários de droga. Era o chamado PET, Programa de Educação pelo Trabalho, PET Saúde, né? E a gente se inscreveu e conseguiu ganhar a bolsa, junto com o IFRJ de Realengo. E aí tivemos, né, a chegada de 7 estagiários de terapia ocupacional e fisioterapia, né? Parece que as pessoas não tinham nada a ver com essa questão, né? E aí a gente começou a pensar: tá, ok, precisamos fazer alguma intervenção com essas pessoas que estão no território, que estão aí e não chegam ao serviço, não chegarão. Então nós teremos que chegar até elas. E a partir disso,
né, a gente não saiu pela rua enlouquecida, né, dessas pessoas. A gente criou uma estratégia, porque a gente sabe, né, que o uso de droga ele implica bastante preconceitos e conceitos que nós já temos formado em nossa cabeça. Se eu, Mateus, com todos os meus preconceitos e conceitos, for para a rua abordar alguém usuário de droga, levando em conta eu como referência, desculpe o termo, vai dar merda. Então, para chegar nesse espaço, primeiro a gente tem que trabalhar a nossa cabeça, né? Temos que respeitar uma política pública que prega que o atendimento a essas pessoas é baseado na redução de danos e não na abstinência e nem no recolhimento compulsório, né? Isso a gente tem que trabalhar bastante com esses alunos, né, que tinham formações morais, espirituais diferentes, né? A gente tinha que primeiro desfazer os nossos conceitos, ao invés de construir ideias, a gente teve que desconstruir ideias, né? Para a gente poder chegar num espaço ciente e esclarecido de que nós, mesmo sendo estudantes e profissionais de saúde, o saber ali pouco valeria. Chegar com a imposição de um saber dizendo, né, eu sou estudante de psicologia ou eu sou profissional de saúde e sei o que é melhor para você, a gente cai, né, no risco de ser moralista ou até opressor, né? É tudo disso que a gente queria fugir. Então, a gente precisou, né, estudar bastante, se conversar, né, para chegar no território. E para fazer isso, a gente não ficou só na teoria. A gente primeiro foi conversar com quem mais conhece esses territórios, que são os agentes comunitários. Tem gente que não está nem aí para agente comunitário, né? E aí fomos aos territórios, né? Sabíamos que um território difícil e complicado é o território de Padre Miguel, ali próximo à estação de Padre Miguel, né? Que é bastante claro para todo mundo que passa por ali, né? Então fomos conversar com os agentes comunitários daquela área. Antes de estarmos lá, sofremos algumas resistências, né? Com relação a mais a gestão do que os próprios agentes comunitários. Primeiro, né? Vocês vão estar em risco. Segundo, os alunos, se acontecer alguma coisa com os alunos, né? E tudo isso vai, ao invés de te botar para frente, vai te botar para trás, né? É tanta prudência que acaba minando o desejo. Está cheio de desejo para fazer determinada coisa, e aí começam, né, a colocar muita prudência e até preconceito em relação a isso. E aí a gente achou uma saída, né, em convocar todos os agentes comunitários e falar para a própria gestão estar nessa reunião. E surpreendentemente a gestão se deparou com agentes comunitários bastante abertos a isso, né? Porque há um mito de que a agente comunitário é preconceituoso, é difícil de lidar, porque não tem informação, porque não sei o que e tal. E os agentes comunitários se mostraram mais abertos do que os PhDs, né? Então, muito mais solícitos e capazes de poder estar nesse espaço. E eles nos indicaram, né, qual o melhor espaço. E aí a gente começou a fazer esse trabalho, né, junto com os alunos do IFRJ, muito pautado, né, no nosso desejo de querer estar lá. E sem desejo não ia funcionar, né? Porque todas as pessoas que participavam desse trabalho são pessoas que minimamente têm uma família, né, pode estar numa faculdade, né, de que já trabalhavam. Então
enfrentaríamos uma coisa que a gente nunca viveu na pele, né? Então, a partir disso, né, a gente tinha que ter um desejo muito decidido de estar lá, né? E bastante separado de uma coisa que todo psicólogo e psicanalista tem que afastar, que é querer bem as pessoas. Quando a gente começa a querer bem as pessoas, a gente pode se encontrar, por exemplo, com Felipe Pinel. Não sei se vocês sabem quem é Felipe Pinel, né? Foi o cara que inventou os manicômios, né? Felipe Pinel não era um canalha. Felipe Pinel era gente boa, né? Queria o bem das pessoas. E via que aquelas pessoas enlouquecidas precisavam de um lugar de tratamento, né? Mas um lugar de tratamento isolado do convívio social. Então, né, eu não posso dizer que Felipe Pinel, né, era um cara sacana que queria ganhar dinheiro em cima do sofrimento das pessoas. O Felipe Pinel queria o bem. Então, quando a gente começa a querer o bem, a gente corre o risco, né, tanto na psicologia quanto na psicanálise, de exercer um poder sobre a outra pessoa. Então, o primeiro passo que a gente tem que ter é poder ouvir, e ouvir muito bem, qual é o bem daquela pessoa, não o meu, né? Isso é complicadíssimo. Você pode fazer a sua própria análise, a sua própria terapia durante anos, e esse é o fantasma que te persegue na tua intervenção, né? Seja na rua, seja no seu consultório próprio. Então, esse era o principal trabalho diário que a gente fazia. Por quê? Quando a gente chega na rua, a gente pensou, né, como que a gente vai fazer isso? Avisados de tudo que eu estou falando para vocês. E aí, pensamos, como vamos chegar num lugar, né, que tem bastante usuário de droga e que vamos oferecer. Aí pensamos, né, em fazer um café da manhã, coisa que muito religioso faz, né? Isso é prática de religioso. E aí chegamos em Padre Miguel, né, claro, né, orientados pelos agentes comunitários. A primeira dificuldade que a gente tem não é com os usuários de droga que nos aceitaram. A primeira dificuldade que a gente tem é com os agentes da supervia. E, em segundo lugar, com a própria população. Porque os usuários de droga chegavam, né, avaliavam o que era aquilo que estava acontecendo, né? A gente convidava, venham tomar um café e tal. Eles já ficavam com o pé atrás, esse povo quer com a gente. Muitos foram chegando, e aí tomavam um café e tal, e aí a gente dizia que era da saúde, né? Trabalhava na saúde. E aí, depois que eles tomavam café, eles perguntavam pra gente que horas que a gente vai orar. E aí, né, eles se surpreendiam. E a gente respondia para eles a hora que você quiser, mas não com a gente, né? Se você quiser orar, pode orar, a gente respeita, mas a gente não está aqui para te oferecer um pão para que você ore com a gente, né? A gente está aqui te oferecendo um pão para que você possa falar o que quiser com a gente. Inclusive, se não quiser falar de droga, aberto. Nada garante que aquelas pessoas que estão na rua, o problema dela é a droga, né? Isso já é um pré-conceito, né? E a gente começou a verificar que, ao abrir o espaço de fala para essas pessoas, que elas menos falavam era do uso de droga. E pasmem, do que será que elas falavam? Imaginem aí vocês. Alguém arrisca? Família? Mais alguém? Sofrimentos amorosos de relacionamento, né? Nada muito diferente do que a gente encontra nos consultórios, né? Quer dizer,
a pessoa está na rua é muito diferente de mim, né? Eu tenho casa todo dia, eu saio daqui, eu vou para minha casa, né? Supostamente minha casa vai estar lá, né? Então, tenho a mínima garantia de onde eu vou dormir, né? No entanto, o problema dessas pessoas se assemelha muito com os problemas gerais que aparecem nos consultórios, né? As pessoas chegam nos consultórios, né, dizendo dos seus variados sintomas, daqui a pouco está falando dos seus sintomas amorosos, relacionamentos, e vocês que devem estudar psicanálise já sabem, né, que o Freud afirma que o principal sofrimento humano é se relacionar, né? A gente não tem dúvida nenhuma. Até que a gente, nesse momento histórico do país, se eu falo que eu sou de esquerda, eu sou mortadela. Se eu falo que eu sou de direita, eu sou coxinha, e aí converso com mais ninguém, né? A gente rompe laços, né, de amizade de anos por causa de divergências políticas, né? Então, se relacionar não é mole, né? E o Freud estava avisado disso. E nesse sentido, essas pessoas começaram a falar disso, né? E aí, quando eu digo para vocês que a principal dificuldade passou a ser a supervia, porque a gente ficava próximo à estação, não dentro da estação. E aí, os agentes da supervia gritavam lá do outro lado: vocês são vagabundos igual esses vagabundos aí. Sustentam esses vagabundos, por isso estão aí. Eles não saem daí por causa de vocês, né? E a gente, bastante paciência psicossocial, paz espiritual, contava até 10 e convidava os agentes da supervia para tomar café com eles, né? Eles ficavam putos da vida, né? Tá de sacanagem com a minha cara, né? Mas aos poucos alguns foram chegando, né? Não só eles, mas a população que passava na rua falava a mesma coisa, né? Vocês sustentam esses vagabundos, né? Mas aos poucos, né, foi chegando, além dos usuários de droga, os garis, né, da Conurb passaram a tomar café conosco e com os usuários de droga. Daqui a pouco, as senhoras solitárias de Padre Miguel passaram a tomar café conosco e discutir economia familiar, né? Se usava o Bolsa Família para comprar um botijão de gás ou a manteiga, né? Os próprios agentes comunitários discutindo as suas próprias questões, e por fim os agentes da supervia. Então aquele espaço passou a ser um espaço, né, que muitos chamavam de Cracolândia, né? E a gente desde o início não quis usar esse termo, porque aquele espaço a gente considera que seja o Rio de Janeiro, né? Lândia é uma cidade que a gente exclui da nossa cidade. Se a gente passa ali e vê aquilo, faz parte do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não é Pão de Açúcar e Corcovado, né? Isso é o Rio de Janeiro. Então, não há sentido algum de chamar aquilo de Cracolândia. Isso é a cidade do Rio de Janeiro. E não há sentido algum de chamar essas pessoas de cracudos ou vagabundos, né? E aí, a gente amplia para um terceiro equívoco de conceito, né? A gente ia para as discussões nas academias, apresentar os trabalhos, na própria gestão de saúde, e aí a gente chegava para apresentar, aí alguém dizia: eles vão falar dos dependentes químicos. Aí a gente se afastava um pouco, né, e dizia: a gente não vai falar daquela senhora que toma Rivotril todo dia para dormir, não. Porque a gente pode considerar aquela senhora que toma Rivotril e depende do Rivotril para dormir todo dia de dependente química. Mas aquelas pessoas que estão na estação de trem não são dependentes químicos. Elas são dependentes múltiplas,
Porque, diferente daquela senhora que depende do Rivotril para dormir, aquelas pessoas, né, não têm casa para dormir, não têm o que comer, né, não têm dignidade, não sabe se vão estar vivas amanhã. Então, reduzir aquelas pessoas a dependentes químicos é reduzir o nosso campo de atuação. É achar, inclusive, de que eu posso chegar com o carro da assistência social, né, como tem acontecido nesse momento em Bangu, né, botar todo mundo nesse carro, junto com a Conlurb, né, a Conlurb tem feito recolhimento de pessoas, levar eles para um espaço, isolá-los durante 9 meses, né, porque eles são dependentes químicos, né, e colocá-los em abstinência, e depois de 9 meses estarão salvos para sempre. E vão voltar para onde? Para qual cidade? Para qual família? Para qual serviço de tratamento? Para qual suporte social? Para qual possibilidade de trabalho? Nenhuma. E aí, né, vão voltar para a estação de Padre Miguel, que é a casa deles. Então, a gente não pode tratar essas pessoas como dependentes químicos, né? São dependentes múltiplos e cada um tem sua história, né? Ali, no Padre Miguel, a gente encontrou advogados, atores, ex-jogadores de futebol do Bangu, ex-jogadores de futebol do Fluminense, ex-jogadores de futebol do Flamengo, moradores que têm sua família 2 quadras dali, mas preferiam estar ali. E aí vocês me perguntam, né, se vocês esqueceram, porque o caminho é muito longo, eu estou fazendo. Você era do CAPSI, cadê as crianças? Não estavam ali. Então, a gente chegou a atender num dia só, numa manhã, 120 pessoas e nenhuma criança. E aí a gente começou a ter um problema, porque, ao contrário do secretário de saúde, que dizia na época que não tinha usuário de droga na região de Bangu, a gente podia desconstruir a ideia dele num dia só de trabalho. Mas tínhamos um problema, porque éramos um serviço para atender criança e adolescente, e estávamos atendendo diariamente 120 adultos, né? E aí se fez necessário, né, por isso estou fazendo toda essa introdução, e obrigatório, né, que a gestão municipal se criasse o consultório na rua, né, um serviço específico para fazer esse tipo de intervenção, né. Então esse trabalho que a gente chamou, eu até esqueci de falar do nome, se chamava Coletivo Café Cultural Psicossocial, CCCP, provocação mesmo. Não sei se vocês sabem que CCCP era o nome, né, da antiga União Soviética, né, coisa que o secretário de saúde odiava. Comunista é tudo vagabundo para ele. Então fizemos o CCCP, né, provocação mesmo. E aí nesse sentido, né, a gente mostrou os números, né? Chegamos no Conselho Distrital, que acontece todo sábado, todo último sábado do mês, no Valdir Franco, e mostramos aos conselheiros que não era verdade que não tinha usuários de droga em Bangu e que nós não atendíamos. A gente podia dizer o nome das pessoas, inclusive. E aí, nesse momento, se criou um consultório na rua. Então, nessa abordagem que a gente fez, a gente não só provocou o setor público para uma questão, né, do município, mas a gente também
certo modo, transformou aquele espaço. Por quê? Esqueci de alguns detalhes metodológicos. A gente não levava o pão, né, num saquinho higiênico, fechado, com manteiga, pronto para entregar, porque é mais higiênico que eu vou passar bactéria para o sujeito. Não. A gente levava um pão, né, em sacos de pão normal, a manteiga normal e o café a gente fazia na escola Mestre André, tudo na hora a gente fazia. Por quê? Porque a gente não estava entregando um objeto, a gente estava construindo um espaço ali com eles. Então tinha o tempo de esperar o café ficar pronto, tinha o tempo de passar a manteiga no pão, tinha o tempo de tirar o pão do saco, todo esse tempo que ao entregar um objeto não se tem, né? Nesse tempo que você passa a manteiga no pão, você espera o café, você conversa. Foi assim que a gente foi chegando, o método foi esse, né? E a partir disso, né, aquele espaço, porque a gente tinha na época, que era uma iniciativa nossa, a gente só tinha o apoio dos estudantes que ganhavam bolsa para estar com a gente, mas financeiro não tinha. A gente tinha R$30 para comprar pão. A gente se virava, né? A gente ia lá numa padaria do Meyer, que se compadeceu com a situação, né? E a padaria fazia o pão a preço, né, baratíssimo. A gente chegava com 100 pães com dinheiro de R$30 e conseguia fazer. E aí tinha alguns momentos que a gente não tinha dinheiro para fazer. E aí o que acontecia era que os próprios usuários de droga começaram a limpar o espaço. A gente pegava a mesa da escola, a escola ficava trancada, né? A gente entrava com eles lá para pegar a mesa, a gente entrava com eles para pegar água. Então muitos mitos foram caindo, né? Alguns deles já levavam o Nescau, que alguns gostavam do Nescau, levavam o Nescau, alguns deles arrumavam leite. Então, mesmo que a gente não tivesse dinheiro, aquele espaço já tinha se transformado em outra coisa, né? Um espaço importante para eles, né? A gente fazia isso na segunda-feira, né? Logo após o final de semana, né? E foi um encontro produtivo que gerou a possibilidade de uma política pública, né? A gente provou que era necessário ter um serviço como esse, né? Atualmente, né, o consultório na rua, aqui da área, continua fazendo esse trabalho, mas numa outra característica, né, não mais de abertura para um certo tempo de conversa, que as pessoas possam trazer suas questões, mas numa postura mais sanitarista, que é uma postura de levar a saúde, teste HIV, teste rápido, tuberculose, o que diminui um pouco a potência de fala, mas é também uma intervenção importante para essas pessoas. Para terminar, queria dizer que muitas dessas pessoas saíram da rua, sem a gente nunca falar da questão de drogas, reataram laços com suas famílias, voltaram ao mercado de trabalho, voltaram, um deles, a atuar na televisão, não vou falar quem é muito caro para ele isso, então esse foi um trabalho que rendeu bastante frutos, mas que teve bastante resistência, sempre pautado pela orientação da psicanálise enquanto escuta, e do materialismo dialético, enquanto abordagem social. Então a gente não estava desavisado da realidade daquelas pessoas ali. A gente podia escutar, mas não podia escutar sem levar em conta a história daquele lugar, daquele espaço, porque aquelas pessoas estavam ali. Então a gente pôde fazer, por um período, um trabalho importante que gerou, na verdade, o consultório na rua, que segue como política pública necessária, baseada nos princípios do Ministério da Saúde, e que vem também acolhendo essas pessoas com uma maior estrutura de trabalho, que tem
sua van de trabalho, tem seus profissionais pagos para fazer isso. Então, assim, é importante estar aqui, principalmente para falar para vocês, que nada na nossa profissão se faz sem desejo. Se não tivesse a mola, né, impulsora, né, dessa situação, que era o desejo, tínhamos inúmeras dificuldades, né, fizemos coisas proibidas, por exemplo, botar, né, vocês não façam isso, botar todos esses usuários, né, num ônibus e levar para a praia. Depois a gente contou para a gestão, né, que podia ter morrido alguém, né, a gente podia ter pegado tuberculose no ônibus. Depois eles falaram para a gente, mas a gente já tinha feito, né. E foi ótimo, né? Tinha pessoas que há mais de 20 anos não iam na praia, né? Tinha pessoas que tinham histórias na praia, que puderam voltar à praia. Então, foi um espaço bastante rico, né? Muito impulsionado pelo desejo, que às vezes faz a gente fazer essas coisas perigosas, né? Mas enfim, é isso, gente. Estou aberto aí para a gente poder discutir. Não foi uma exposição estricto senso do que faz um consultório na rua, mas foi uma exposição, assim, da história, né, de como surgiu o consultório na rua, do espaço geográfico que vocês estudam. Então é importante saber como nasceu isso, porque daqui a pouco vocês vão estar aí no mercado de trabalho, e é importante não perder a história e a origem do serviço, que às vezes eles se perdem ao longo do caminho. Tá bem? Obrigado. Alguma pergunta que queiram fazer aos palestrantes? Esse é o espaço de vocês aqui, nós. Oi? Ficaria até meia-noite? Dá o microfone aí. Boa noite, meu nome é Ana Paula, tudo bem? Parabéns pelo seu trabalho, adorei a história. Na verdade, o que eu quero saber é justamente como se dá, como é que você consegue descobrir a história da pessoa e conseguir não se perder, porque, tudo bem, você tem uma vez por semana, que seria o ideal, né? Mas são muitas pessoas, é uma terapia de grupo enorme, com milhares de histórias, milhares de necessidades, e aí como é que é possível avançar num tratamento com uma pessoa nesse tipo de ambiente? A gente responde uma ou faz uma rodada de perguntas? O que vocês preferem? Uma? Tá bom. Qual é o seu nome mesmo? Ana Paula. Então, Ana Paula, essa pergunta sua é muito, muito pertinente. Por quê? São muitas pessoas. A gente chegou a atender, num dia, como eu disse, mais de 100, né? E aí tem uma coisa, não sei se você se interessa pela psicanálise, tem uma coisa que num texto, até vou dizer qual é o texto, recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. A primeira parte do texto, Freud fala assim: não anotem, não se preocupem em gravar o que as pessoas estão dizendo, não se preocupem se vão lembrar ou se não vão lembrar. E aí a gente leva a sério isso. Sabe por quê? Porque Freud, na psicanálise, diz que um tratamento guiado pela associação livre, você deixa a pessoa dizer o que vem à cabeça, há um momento que há um encontro de inconsciente para inconsciente. E o que é isso? Você não precisa gravar as histórias. E isso é impressionante, porque quando eu era estudante eu não acreditava nisso. Eu gostava da psicanálise, mas não acreditava nisso. Como que eu vou, até no SPA, gravar todas as histórias se eu não anotar? E aí, quando você leva a sério o método, e aí tem algo que vocês devem estar discutindo aí, que o Lacan traz, na teoria dele,
que é o desejo do analista, né, que é uma coisa hiper profunda, difícil de discutir, algo que se dá, porque por incrível que pareça, a gente, quando o sujeito começa a falar, a gente retoma toda a história dele, independente, né, do local, porque você também traz na sua pergunta, né, como fazer isso na rua, né? A gente fazia isso na rua, a gente chamava o sujeito para um canto, sentava no chão, no canto de lá, né? Aí tinha outro sentado no canto do lado de lá, porque nem todos, né, queriam esse encontro individual. Alguns ficavam, né, falando das suas questões, de um grande grupão, né? E outros já tinham os seus atendimentos, os seus divãs de paralelepípedo, né? Então, e a gente não se preocupava com isso não, porque isso vinha, porque a gente estava muito seguro, né, de que a gente não esqueceria daquelas histórias. Por quê? Porque a gente não estava preocupado em gravar trechos, em focar em determinadas coisas. Então isso fazia com que a gente pudesse lembrar de todas as histórias, por incrível que pareça. Você vai ver, se seguir a psicanálise, que isso é verdade. Obrigada. Você tornou real uma coisa que era só um sonho para mim. Obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguém? Oi, boa noite. Você disse que trabalhou com muitos alunos. Como foi essa desconstrução de preconceito que vocês tinham? Qual é o seu nome? Renato. Então, Renato, isso foi bastante difícil, né? A gente primeiro teve que conter um pouco a ansiedade dos alunos. Então, quando a gente começou esse trabalho, a gente começou a falar que ia fazer isso, para a gente poder estar na rua, a gente demorou 5 meses. E aí a gente se encontrava com os alunos toda semana, os alunos, enquanto que a gente vai, né? E aí a gente precisou tanto ler muito texto, tanto deixar os alunos falarem do que era isso, né? Botar os alunos em encontro com os agentes comunitários, para eles saberem um pouco daquela história, né? Daquele espaço, daquele lugar, botar os alunos em enfrentamento com a gestão, em enfrentamento com esse secretário de saúde. Então foi se criando uma certa casca, sabe? Os alunos não chegarem cheios de ideais. Sabe? A gente, como eu disse no início, teve que fazer um trabalho de desconstrução, porque chegar num espaço desse, né? Se eu chego em Padre Miguel, não na minha posição de psicanalista, mas na minha posição de Mateus, cara, eu vou querer abraçar aquelas pessoas, levar para minha casa, dar pão, deixar mais para tomar banho, sabe? Vou querer fazer um monte de coisa que o ser humano vai querer fazer normalmente, porque a gente se identifica com o outro. Tem gente que não se identifica, quer matar mesmo, que são canalhas, né? Mas a gente aqui supõe que a maioria não é canalha, a maioria se importa com o outro. Então, para a gente não fazer o que a sociedade, né, faz, que é dar essa resposta a essas pessoas, né? Tem muita gente boa nesse país. Ao contrário do que o povo está tentando disseminar, que é um país de gente cheia de ódio. Não é, mas não é um país de pessoas cheias de ódio, né? Mas nós, enquanto profissionais, não podíamos ter essa postura. Por quê? Porque se identificar muito e não ia deixar que essas pessoas falassem das suas histórias, criando para elas um espaço de que a existência delas era o que mais importava, não o que a gente queria. Então a gente no começo não queria nada, só queria ouvir as histórias, né? Para fazer isso a gente teve que se preparar bastante. Qual é o seu nome? Então, a Antônia perguntou, acho que nem todo mundo ouviram aquela pergunta?
Eu gostaria de perguntar por que essas crianças não chegam ao tratamento? Porque a família não sabe que eles usam drogas ou por um outro motivo? Ou a família não quer levar? Não sei. Preconceito, não sei. Enfim, essas crianças em grave uso de droga, ou seja, fumando maconha com 7 anos, cheirando cocaína com 7 anos, de fato, são pouquíssimas aqui na nossa região. Existem, a gente sabe onde tem, não vou dizer até o lugar, né, na Praça Santa Cecília, só ir lá que a gente vai achar, né? Mas o que a gente foi verificando ao longo do tempo é que essas crianças procuram espaços do centro e zona sul, né? As crianças estão mais no centro e zona sul, isso é uma característica, porque há uma oferta maior de possibilidades para essas crianças conseguirem um trocado, né, de até terem lazer, de terem mais circulação de gente e tal, né? Então, essas crianças, só para te dar um dado, são crianças com laços familiares extremamente rompidos, né? Elas, por si só, não vão pedir ajuda, né? Isso é raríssimo, né? E, de fato, quando a gente encontra, né, a gente mais no final começou a estar na Praça Santa Cecília, né, a gente começou a ver de onde vinham essas crianças, né. As situações familiares eram muito piores, eu gosto de dizer isso, do que a própria casa, a própria rua. A casa era a própria rua, porque algumas crianças tinham no meio daqueles adultos um acolhimento afetivo às vezes maior do que tinha em casa. Em alguns casos, né, a criança tinha que levar dinheiro para casa, senão levava porrada, né? Então, tinha um problema gravíssimo, assim, gravíssimo, né? Então, isso desconstrói muita coisa, assim, com relação a julgamento das pessoas que estão na rua, né, daquela criança que está com adulto, e a gente cria 1 milhão de fantasias, né, que está ensinando ele a roubar, que está abusando sexualmente, é tudo da nossa cabeça pervertida, né? A nossa cabeça é pervertida. Então, assim, é preciso, né, ter uma política para essas crianças, não chegar, recolher, obrigar as famílias, botar em instituições. Existe, né, no antigo governo, e esse quer repetir, se criaram aquelas casas vivas, né? Foram dificílimas, né? Dificílimas, porque os jovens, crianças destruíam a casa, né? Ali na Praça Santa Cecília tem uma casa viva ainda, mas que casa é essa que quando uma criança sai, a gente fala assim, evadiu? Ué. Quando você sai da sua casa, você evadiu? Então você está preso, né? Então, assim, tem muita coisa ainda a ser trabalhada com questão de uso de droga e criança, que envolve ECA, temos um problema, criança não pode ficar na rua, assim, tal, né? Mas a gente tem que trabalhar sempre afastando o moralismo dessas situações, né? Claro que eu não vou deixar uma criança morrer amigo ali, a minha intervenção é muito mais efetiva e diretiva em determinadas situações, mas não posso chegar chutando a porta, né? Tem que saber, né, que história é essa dessa criança, até porque ela não fará nenhum vínculo comigo se for assim, né? Até para elucidar um pouco essa situação que você está falando, teve um menino, né, que eu cheguei 8 horas da manhã, né? O menino estava doidão de maconha, muita maconha, e aí eu sentei na praça, né, e ele muito arredio, uma criança muito defendida, muito mais que adulto, e disse aí, vou ficar sentado aqui até você conversar comigo. Fiquei das 8 às 2 da tarde, sentado lá no sol. Tem que querer muito, né? E aí, em determinado momento, esse menino veio e começou a chorar, aí rolou, né? E aí determinadas coisas que a gente tem que construir, por exemplo, algumas crianças que eram do CAPSI na época, a gente tinha marcado para essas crianças virem aqui no Shopping Sulacap assistir o filme do Batman que estava na época, né? E aí ele veio comigo ao CAPSI, tomou banho, ficou, brincou, assim, aquele menino
arredio, agressivo, que até batia nos adultos, sumiu. Pareceu um pouco de criança ali. E aí a gente convidou ele para assistir o filme do Batman. E aí ele derrubou um pouco a gente, porque ele perguntou, o que é Batman? Aí eu já recuei e disse, olha, não sei de nada dessa criança, porque a gente supõe que toda criança saiba o que é o Batman, né? E esse menino, culturalmente, não sabia que era o Batman. Então eu estava muito longe do que era a realidade desse menino. Então, enfim. Alguma pergunta mais? Boa noite, Matheus. Meu nome é Georgia. Com essa experiência que você teve aqui em Padre Miguel, você como psicanalista, qual foi o maior aprendizado da sua vida pessoal com essa experiência? Difícil que me expor aqui, né, Jorge? Sim, Jorge. Na verdade, enquanto profissional de saúde, isso foi riquíssimo só para que eu tivesse mais convicção do que eu estava fazendo com relação à escuta, né? E com relação ao rigor de atendimento de uma pessoa. E colocando a psicanálise no lugar de que ela pode existir em qualquer lugar, desde que se respeite metodologicamente, né, os seus alicerces, que são intimamente a única regra da psicanálise é a associação livre, é se permitir que isso aconteça. Isso pode acontecer tanto na rua quanto no consultório, e nada garante que no consultório isso aconteça. Eu posso começar a me meter na vida da pessoa e aí não é psicanálise, né? Mas com relação à minha vida pessoal, eu vou me expor aqui, porque você me provocou, só me fez ter mais convicção de que essas pessoas não são vagabundas, né? Uma coisa que a gente de fora pode pensar, pode ficar puto, porque às vezes te assaltam, no Rio de Janeiro te assaltam, te roubam, né? Tem gente sacana assim, mas é a minoria. E que essas pessoas estão nessa condição muito por nossa culpa também, né? Porque às vezes a gente é colocado numa possibilidade de vida que a gente trabalha e a gente só dá conta da nossa família, não dá conta de mais nada, né? E isso não é à toa, entendeu? Isso cria um mundo muito individualista, né? Porque cada vez mais as nossas possibilidades, e vocês, psicólogos, né, não vai ficar chateado comigo, vão estar no mercado cada vez mais precarizado e mais difícil, ganhando menos. Tem psicólogo em concurso público no estado do Rio de Janeiro, trabalhando por R$800, menos de um salário mínimo, né? Então, como é que você vai sustentar uma família ganhando R$800, sendo psicólogo, né? E ainda se preocupar com questões sociais? Então, todo esse movimento nos impõe cada vez ser mais individualista, garantir o meu, né? Sobrevivência, né? E esse trabalho na rua me fez pensar que mundo que existirá para o meu filho daqui a pouco, se a gente continuar nesse ritmo, né? Se a gente continuar nesse ritmo, a gente terá um mundo de barbárie, né? Um matando o outro daqui a pouco. Então, alguma coisa no campo da saúde, onde eu estou metido, é possível fazer, né? Mesmo contra muita resistência e dificuldade que nos impõe, né? Mas isso é rico, me dá prazer de trabalhar, né? Mais alguma pergunta antes da gente encerrar? Não? Matheus, nós queremos agradecer a sua presença. Fica uma lembrancinha com você. Ah, é?
Gente, eu queria agradecer vocês por podermos ter esse tempo de respeito um ao outro. Agradeço pelas perguntas que me fazem crescer cada vez mais. E a universidade por esse espaço, tá? De discussão. E aí, quem quiser conhecer mais o trabalho, eu estou agora no Campus Neus, aqui em Senador Camará. A gente pode conversar, a gente tem conversado com o professor Richard, a possibilidade de algum estágio lá. Então tá aberto, tá bem? Obrigado, gente. Thank you.